A luxúria parece algo pequeno, um pensamento passageiro, um olhar furtivo. Mas o que poucos cristãos reconhecem é que ela é mais do que uma tentação comum. É uma porta silenciosa, quase invisível, que conduz direto ao abismo do inferno. E a maioria só percebe quando já é tarde demais. Hoje vou revelar a você o perigo oculto que ameaça sua alma e por que ignorá-lo pode custar a sua eternidade. Fique até o final, porque esta pode ser a advertência que Deus está enviando diretamente para o seu coração. Se você valoriza a verdade da palavra de Deus e deseja fortalecer a sua fé contra os ataques espirituais que tentam derrubar até os escolhidos, então deixe agora o seu like e inscreva-se no canal. Aqui, falamos o que muitos se calam. Sua curtida e sua inscrição nos ajudam a levar essas mensagens de alerta a mais corações sedentos. Seja parte dessa missão. E se este vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, livra-me das armadilhas ocultas e mantém minha alma firme em Ti. Não se cale. Declare sua luta e sua fé. Cada palavra sua pode ser um testemunho de resistência diante do inferno. Desde o princípio, o inimigo tentou distorcer os desejos que Deus colocou em nós. A luxúria é a corrupção de algo puro, o amor. No jardim do Éden, Eva não caiu primeiro por ódio ou orgulho, mas pela cobiça de algo proibido, um desejo ardente que a cegou para o perigo que se aproximava. Assim também é a luxúria. Ela começa pequena, uma sensação, uma imaginação, e vai crescendo em silêncio, ocupando espaços sagrados dentro da alma. Poucos percebem porque ela se disfarça de prazer inocente. Mas por trás desse prazer, há um espírito destrutivo que trabalha para separar você de Deus. Jesus foi claro: qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O perigo começa no invisível. E se não for arrancado pela raiz, conduz à morte espiritual. Pense, quantas vezes um pequeno pecado se transformou em um abismo quase incontrolável. Hoje vamos abrir seus olhos para essa realidade sombria. Você está pronto para reconhecer o perigo que se esconde onde você menos espera? Como a luxúria se torna uma prisão espiritual. A luxúria não é apenas um pecado ocasional. Ela é uma cadeia. No início, parece fácil controlar. Um pensamento aqui, um deslize ali. Mas o que poucos percebem é que cada ato luxurioso alimenta uma prisão invisível ao redor da alma. Paulo alertou em Romanos 6,16: Vocês são escravos daquele a quem obedecem. A luxúria cria raízes. Ela se fortalece em segredo, exigindo cada vez mais da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. E quando você menos espera, já não é você quem controla o desejo. É o desejo que controla você. Muitos cristãos vivem em aparente santidade exterior, mas dentro deles há batalhas silenciosas que sangram suas forças espirituais. Eles vão à igreja, levantam as mãos, mas caem sozinhos em seu quarto, dominados pela vergonha. A luxúria é uma porta de legalidade para demônios que se alimentam de culpa, vício e autodestruição. Não é apenas um pecado, é uma armadilha para capturar a sua alma e separá-la da presença de Deus. Lembre-se, o inferno não se enche de pessoas que foram dominadas de repente, mas daquelas que ignoraram os pequenos alertas no caminho. Você sente que às vezes está travando uma luta espiritual que parece impossível de vencer? Você já percebeu áreas da sua vida onde o desejo fala mais alto que a fé? Não ignore esses sinais. Cada pequena concessão abre mais espaço para o inimigo. O silêncio e a negação são os tijolos que constroem a prisão em volta do seu espírito. A luxúria raramente se apresenta de forma explícita no começo. Ela se esconde atrás de comportamentos que muitos consideram normais, mas que espiritualmente são sintomas de uma doença mortal da alma. Um dos primeiros sinais é a normalização do pecado. Você começa a achar que certos conteúdos, certas conversas, certas roupas são inofensivos. O que antes gerava desconforto agora parece natural. Sua sensibilidade espiritual começa a morrer. Outro sinal é a quebra da comunhão com Deus. Você ainda ora, mas suas orações são rasas, vazias, sem vida. Há uma barreira invisível entre você e o Pai. A vergonha faz você se esconder como Adão e Eva no jardim, tentando cobrir sua nudez espiritual com folhas murchas. A luxúria também rouba sua autoridade espiritual. Você percebe que suas palavras de fé têm menos poder, sua resistência ao mal diminui, sua paixão por Deus esfria, porque um coração dividido não pode permanecer firme. E, finalmente, vem o isolamento. Você se afasta das pessoas que poderiam ajudá-lo.
Sente vergonha de expor suas lutas. E assim, o inimigo mantém preso em segredo, porque sabe que na luz há libertação, mas no silêncio há morte espiritual. Jesus disse: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que você está permitindo entrar pelos seus olhos? Pelo que você tem alimentado a sua mente e seu coração? Esses sinais são os alertas do céu. Ignorá-los é ignorar o próprio chamado de Deus para a sua salvação. O inimigo teme, acima de tudo, o cristão que decide lutar com armas espirituais verdadeiras, porque ele sabe, quando você se posiciona em santidade e verdade, o poder de Deus rompe todas as cadeias. A primeira arma é a confissão sincera. 1 João 1,9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não basta sentir culpa em silêncio. É preciso trazer o pecado à luz. A luxúria cresce nas sombras, mas morre na luz da verdade. A segunda arma é o jejum. Jesus ensinou que há castas de demônios que só são expulsas com jejum e oração. O jejum não é apenas sacrifício físico, é guerra contra os desejos carnais que tentam dominar a sua alma. Cada dia de jejum é como uma martelada nas correntes invisíveis que o aprisionam. A terceira arma é a renovação da mente pela palavra. Romanos 12:2 ordena: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que você alimenta dentro de si define quem você se torna. Se você quer vencer a luxúria, não pode alimentar sua alma com lixo. Precisa se encher da palavra viva. E a quarta arma é a vigilância constante. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nenhuma vitória espiritual é definitiva se você baixar a guarda. A luxúria é como um inimigo emboscado, esperando o menor descuido para atacar. Cada vez que você resiste, cada vez que você confessa, jejua, vigia e se enche da palavra, as correntes espirituais começam a se partir, até que finalmente você se vê livre para caminhar em santidade e poder. O inferno treme diante de um cristão que decide lutar dessa maneira, porque ele sabe: quem permanece fiel até o fim receberá a coroa da vida. Você precisa entender, essa não é apenas uma luta contra impulsos carnais, é uma guerra espiritual pela sua alma. A luxúria não é só um pecado vergonhoso, é uma porta aberta para o inferno. Jesus foi direto em Mateus 5,29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Isso é sério demais para ser ignorado. Muitos estão indo para o inferno por não levarem isso a sério. Homens e mulheres que frequentaram igrejas, cantaram louvores, pregaram, mas nunca venceram o segredo que os consumia por dentro. E quando chegou o dia do juízo, ouviram: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa pode ser sua chance de escapar desse fim. Hoje, o Espírito Santo está te confrontando, não para te envergonhar, mas para te libertar. A graça de Deus ainda está disponível, mas essa janela de misericórdia não vai durar para sempre. Essa batalha não é apenas sua, é o céu te chamando de volta. É Jesus estendendo a mão ensanguentada e dizendo: filho, filha, eu morri por você. Não viva acorrentado ao que eu já destruí na cruz. Mas você precisa decidir, agora, porque cada minuto de omissão é um passo mais perto do abismo. Você vai continuar permitindo que a luxúria tenha lugar dentro de você? Ou vai escolher se levantar, confessar, se arrepender e lutar pela sua eternidade? Se hoje fosse seu último dia, você estaria pronto para se apresentar diante de Deus? Ou a luxúria ainda teria domínio sobre a sua alma? Se você sentiu o toque de Deus nesse vídeo, não adie sua resposta. Ore agora. Arrependa-se. Volte-se para Jesus com todo o seu coração. E se você quer ajuda se está lutando, escreva nos comentários: eu quero ser liberto, ore por mim. Juntos somos um exército, e o inferno não prevalecerá contra aqueles que se levantam em nome do Senhor.